Fala aí galera, todo mundo pronto para mais uma aula de desenho? Então vamos lá. Hoje eu vou falar de rotação da cabeça, por isso eu fiz essas duas linhas, porque elas vão servir como limite para os nossos desenhos, tá? Então a gente vai construir nesse espaço. Então vamos começar lá. Como é uma cabeça, a gente vai usar uma bolinha e um copinho, tá bom? Então a gente vai começar por isso, bolinha e copinho. Faz uma estrutura bem feitinha, sem correr, tá bom? Com muita calma. Legal. A gente vai fazer a rotação tanto indo para um lado como indo para o outro, tá? Vou fazer aqui mais uma estrutura bem parecida, um pouco próximo, mas não tão colada, certo? E a outra estrutura, são iguais as estruturas, tá? E a outra estrutura eu vou fazer bem mais lá no canto, para sobrar um espaço entre as duas últimas imagens, tá? Lembrando que tem que encostar nas linhas, tá? As estruturas. Então faz com calma, tenta deixá-las o máximo de parecidas, tá bom? Porque é a mesma cabeça fazendo rotação para os dois lados. Agora do outro lado eu vou fazer mais uma estruturinha, usando bolinha e copinho, tá? Não precisa ter pressa para fazer não, faz com calma, faz com lápis bem fraquinho, tá? Porque depois a gente vai definir. E bem mais lá no canto a gente vai fazer a nossa última estrutura, tá bom? Olha lá. Sem me preocupar muito com o tempo, nem nada, fazer o melhor que puder. E repara os espaços que eu deixei, tá? Não esquece dos espaços. Legal, deixar bem mais encostadinho na parte de baixo da linha, né? Eu vou começar a fazer essa do meio, que ela vai ser referência para todas. Vou traçar a linha do meio, que é a linha que divide o rosto quando ele está de frente, né? Onde passa o nariz, tá? E agora eu vou marcar as linhas que são... eu marquei a primeira na vertical, vou marcar agora na horizontal. Eu vou dividir a figura ao meio, lembra? A massa craniana e a massa facial? Tá? E essa linha, ela vai cortar todas as figuras também no meio, ó lá. Tá bom? Tomar cuidado para fazer essa linha mais retinha que puder, tá? Para dar certinho o nosso desenho. Certo? Para os dois lados, tá? Vamos lá. Eu sei que aqui eu estou fazendo com um pouquinho de pressa, né? Para o vídeo não ficar tão longo. Mas é bom vocês tomarem cuidado na hora de estarem construindo isso aí. Olha lá, agora eu vou traçar a linha na parte de baixo, aonde é o meio da parte de baixo da massa facial, tá? E vou traçar para um lado e para o outro, tá bom? Então presta bastante atenção para deixar certinho, tá? Agora a gente tem as nossas duas linhas, tá? Onde marca onde está o nariz, os olhos, né, a orelha. Isso fica bem fácil agora para a gente começar a construir o nosso desenho. Eu vou começar pela nossa construção do meio, tá bom? E vou explicar que a nossa linha central, nas outras cabeças, vão estar localizadas em outro lugar, tá? Um pouquinho mais afastado do meio. Ó, essa próxima estrutura aqui eu deixei ela um pouquinho afastada, né? E aquele mesmo espaço eu vou deixar também para fazer uma outra parte na parte de trás, do mesmo tamanho, tá? Repara ali, ó. O mesmo tamanho que ficou do centro afastado da linha, eu coloquei do outro lado. Porque quando a cabeça começa a girar, ela começa a apresentar um pedaço da nuca. Então é bom que vocês prestem bastante atenção nisso na hora que estiver construindo, tá bom? É o mesmo espacinho que vai ser o deslocamento, é o espacinho que vai aparecer da nuca. Certo? Olha lá, o mesmo espaço. Bacana. Agora, esse aqui, olha lá, onde estaria a linha no meio, né? E ele vai estar do outro lado, bem no canto, porque o rosto vai estar de lado, tá? Eu vou fazer nas duas e já deixar marcadinho. Então, esse espaço que vai ter daqui, ele vai ter que estar lá atrás. Ou seja, ele está totalmente de lado, então vai aparecer a nuca inteira. Então, é importante que vocês prestem bastante atenção nisso quando estiver desenhando, tá? O espaço que vai aparecer da parte da nuca, tá bom? Beleza? Olha lá, marquei, certo. Então agora a gente já tem aqui mais ou menos as estruturinhas da nossa rotação. Agora é só desenhar, né? Fazer a construção dos rostinhos.
Vou pegar um outro lápis aqui, pra gente poder fazer isso aqui, deixar bem legal. Vou pegar um lápis 6B aqui. Vou marcar onde está as orelhas, né, de uma linha a outra. A gente tem as orelhas, certo? Vou marcar os olhos aqui, lembrando o espaçamento dos olhos da largura da cabeça de 5 olhos, entre um olho e outro tem um espaço de um olho. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso aí, ó lá, certo? Legal? Vamos marcar o nariz também, já pensando na medida. O nariz também, a parte de baixo tem o tamanho de um olho, então fazer ele num tamanho bacana para não ficar muito diferente. E a boquinha, o canto da boca se alinha com o centro dos olhos. E também ela fica alinhada ali com o ângulo do maxilar. Ela fica mais ou menos no meio da parte de baixo, do nariz até o queixo. Sobrancelha ali com a largura de 4 olhos, né? Olha lá, vou fazer o ângulo da maxilar. Ó, dessa linha mais ou menos até ali, mais ou menos a altura dos lábios. Depois eu faço a entrada para ir para o queixo, lembrando que a parte do queixo mesmo central, né, a ponta do queixo, ela é um pouquinho menor que a boca, certo? Agora é só fazer a formação da cabeça aqui na parte de cima, que segue mais ou menos o nosso círculo ali. Legal? Então tá feita a cabeça de frente. Agora a gente vai fazer a cabeça na posição de 3/4, tá? Essa posição que ela tá nem de frente nem de lado chama 3/4. É lógico que no intervalo entre a cabeça de lado e a cabeça 3/4 tem outras posições, e a cabeça de frente até a cabeça 3/4 tem outras posições, né? A cabeça ela gira uniformemente, né? Então tem vários ângulos ali. A gente fez só um dos desenhos do intervalo entre a cabeça de frente e de lado, beleza? Só para a gente entender mais ou menos essa ideia. Olha lá, os cantos dos olhos alinham com a parte do nariz ali para dar o espaçamento de um olho, certo? Ó, um outro olho até a orelha, espaçamento de um olho até a orelha. Vamos lá fazer, né, para a gente achar a orelha. Legal. Vou apagar aqui que eu tinha feito um pouco mais para cima e mais para baixo. A orelha é de uma linha a outra. Vamos marcar a boquinha aqui. Lembrando que ela está mais ou menos no meio da parte que tem da linha do nariz até a linha do queixo. Né? O canto da boca se alinha mais ou menos com o centro do olho ali. Fica até fácil para a gente marcar. Outra coisa que a gente tem que reparar bastante é que o que dá o formato da cabeça é a forma óssea, né? Que dá muito formato para toda a estrutura do nosso corpo. Então, em algumas visões, né, da rotação da cabeça, vai ficar mais evidente essas partes ósseas que ficam projetadas, né? Eu vou falar isso mais para frente. A gente tem ali o malar, né, o osso do queixo ali, tem um osso acima do olho ali também. E eu vou falar mais disso nas próximas aulas, tá? Não se preocupem não. Aqui é só para vocês terem mais uma noção da rotação da cabeça. Isso a gente vai treinar durante um tempo aí, tá? Até vocês pegarem a manha. Não precisa ter pressa não. O importante é estudar, estudar, estudar. Tá? Ó, o ângulo do maxilar, né, alinhado com o canto da boquinha ali. Isso aí até o queixo, ó, o queixo um pouquinho menor que o lábio. Aí tá feita a nossa cabeça de lado. Vamos só marcar a sobrancelha aqui. Lembrando que ela tem que passar um pouquinho do olho. Vou dar uma acertadinha naquela do lado lá. Beleza. Legal. Vou dar uma marcadinha aqui no pescoço, só para vocês entenderem onde estaria mais ou menos no pescoço. Um pontilhadinho, vou marcar em todas as cabeças, tá? Que nós formos fazendo. Olha lá que legal. Vou fazer a outra cabeça em 3/4 para já facilitar o nosso entendimento aqui dessa parte da rotação. Ó,
Fiz o nariz ali, que é o centro do rosto, já deixei ele marcado, lembrando que ele tem formato de triângulo. É só a gente dar uma observada no que a gente estudou nos vídeos anteriores sobre o nariz. E não tem problema, tá, galera? Sempre tá revendo os vídeos, isso acaba ajudando. Coisas que vocês esqueceram, revejam os vídeos. Isso vai ajudar bastante vocês a melhorar o desenho. O lance de desenhar, caras, é o treinamento constante, tá? Olha lá, de uma linha a outra orelha. É o mesmo esquema que eu apliquei na outra cabeça, só que agora ao inverso, tá? Ó, do centro dos olhos a gente desce uma linha, a gente tem sabe onde está a boca, sabendo também que ela está no meio da linha abaixo do nariz até a linha do queixo. Ó, marcar a parte da estrutura óssea ali da testa, né? Do malar, indo até o queixo ali. Ó, o tantinho da nuca que aparece, né? Que nem na outra. Deixar marcadinho aqui já. Já meio que de encontro a orelha ali. E agora a gente vai fazer o ângulo do maxilar. Olha lá, alinhado com o centro da boca. Isso é uma coisa que vocês têm que estar sempre desenhando, tá? Sempre observando, até em desenhos que vocês estiverem fazendo, que tipo de rotação que está a cabeça, né, do personagem, tá bom? Isso é uma coisa que tem que estar frequente na cabeça de vocês. Achar essa linha que passa no meio do rosto, para vocês entenderem para que lado o rosto está olhando, tá? Que é a linha para onde o nariz vai estar, onde ele vai, para que lado que ele está apontando. Agora vamos fazer as cabeças de lado. Depois que a gente monta a estrutura, tudo fica um pouquinho mais fácil para desenhar. E quando a gente entende um pouquinho do lance das proporções, ajuda bastante, né? Marquei o triângulozinho do nariz, a asinha do nariz. O meio do olho ali vai passar ali um pouquinho próximo ali da asa do nariz. Tá? Nessa visão. A boca vai estar ali na parte de baixo, mais ou menos no meio. Vai estar alinhado ali mais ou menos ali com o centro do olho também ali. Dá uma diminuidinha aqui. Achar que é o espaçamento para achar a orelha. Marcar a sobrancelha aqui para dar certo. Marcar a nuca inteira aqui e já fazer também a parte do pescoço daqui a pouco. Vamos marcar aqui o ângulo do maxilar e vai descer até o queixo ali, ó. Nossa mandíbula, né? E a gente já marca aqui o pescoço. Legal é repetir esse exercício por várias e várias vezes, tá? Para vocês se encontrarem aí. Vamos fazer a nossa última cabeça de lado aqui. Triângulozinho do nariz, ó. Asinha do nariz. Já chamo ali mais ou menos tá o começo do olho. Vamos achar onde está o lábio ali, a orelha. O espaçamento de um olho. E aí vem a orelha. Certo? Mais ou menos no cantinho do copinho ali. Fazer a boca ali, né, o formato dos lábios. Lembra aquela técnica que a gente usou para fazer
o lábio de lado, presta atenção, o formato dele, né? No meio dos olhos ali encontra o canto do lábio. Marcar a sobrancelha dele aqui. Passar um pouquinho ali do cantinho do olho. O ângulo do maxilar. E indo em direção ao queixo. E marcar nosso pescoço aqui só pra gente ter uma ideia. Certo? Vou dar uma acertadinha aqui nessa testa aqui. Marcar também o malar aqui. O osso do malar é importante, né? Uma parte meio protuberante do rosto. Ó. Vou ficar mais ou menos onde está o círculo ali. Certo? Deixa eu dar uma subidinha nessa testa aqui antes que eu esqueça. Ó, a linha central. Então a gente começa a ver aqui a movimentação que ela faz, certo? Deixa eu acertar essa testa aqui. Tá? Espero que isso tenha ajudado vocês. Agora a gente vai fazer uma correçãozinha da lição de casa, que a gente teve aula passada. E vou dar umas dicas aqui para vocês enxergarem melhor o desenho, tá? Vamos começar com o tubarãozinho que ele está aqui no meio, né? Eu vou usar outros exemplos aqui, mas vamos começar com ele. Vamos pegar o ponto mais alto dele, certo? O ponto mais baixo e as laterais. Daí marquei elas. E eu vou construir uma caixa. Olha lá. Pegando cada parte que eu marquei ali, eu vou construir uma caixa. Lembrando que eu tenho que tentar fazer essas linhas bem retinhas, para tudo dar certo. Olha lá, eu fiz a minha caixa. Reparando que nessa caixa aí, se eu fosse tirar o molde, vão ter espaços que vão sobrar. Vou até demarcar aqui, ó, esse espaço aqui, ó, tá sobrando. Só para você ter uma noção. A gente vai brincar como se fossem espaços negativos, espaços que não tem nada, tá? São os espaços negativos aqui nesse desenho, né? Nesse quadrado. Olha lá, a gente tem outro espaço, né? Outro espaço. E mais um espacinho ali, certo? E esses espaços aí dão origem ao nosso desenho, tá bom? Essa é uma das técnicas que a gente vai falar hoje. Depois a gente vai entrar com cada uma de um jeito mais amplo, tá? Mas primeiramente só pra gente ter uma noção, tá? Beleza? Agora a gente vai falar de uma outra técnica que a gente acaba usando bastante na sala, que é a técnica das formas, que é a que eu mais gosto, tá? Essas outras duas técnicas que eu acabo ensinando sem ser as das formas, eu não uso muito, mas essa das formas eu acho mais legal. Olha lá, eu usei para o corpinho da ovelha ali um círculo, um oval para a cabeça, e repara como tem um formatinho de um grão de feijão ali as orelhas. Né? Olha que legal. Vou fazer um desenho aqui para você ter mais ou menos uma noção. Certo? Os olhinhos são bolinhas. Dentro dos olhinhos tem outras duas bolinhas. E as narinas dela também são duas bolinhas. As perninhas são as letras L's. Então fica bem fácil, né, para a gente ter essa percepção e poder criar o nosso desenho. Certo? Legal? São duas técnicas diferentes aí. Agora a gente vai usar mais uma técnicazinha nesse desenho aqui de baixo. Vou pegar também, vou construir uma caixa, vou marcar a parte mais alta, a parte mais baixa e vou marcar as laterais. Certo? E nessas laterais aí eu vou construir uma caixinha para esse desenho. Certo? Olha, tem uma caixinha, ele está dentro de uma caixinha agora. Certo? A gente vai quadricular isso aqui. Essa técnica de quadriculamento, ela é bem legal, porque a gente vai fazer quadradinhos dentro e o desenho vai estar ali no meio e a gente vai poder enxergar
o que tá pegando em cada caixinha. Isso vai facilitar a gente pra caramba, tá? Beleza? Uma coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Olha só. Quando eu faço uma caixinha quadradinha, né, ou um retângulo, se eu cortar elas na diagonais, sempre a gente vai encontrar o meio, de um lado e do outro. Olha lá, encontrei o meio, certo? Aquele pontinho é o meio daquela forma. E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai encontrar vários meios para poder montar um quadriculado como aquele lá de baixo, tá? Tanto na horizontal como na vertical, certo? Então vamos lá. Vou marcar o primeiro X aqui na figura inteira, certo? De uma ponta a outra em diagonal. E ali eu encontrei o meio. E ali é só passar o traço na horizontal, certo? Agora eu tenho duas figuras, dois retângulos, um em cima e um embaixo. Vou primeiro achar dessa forma de cima, o meio. Olha lá. Certo? Então vamos lá. Cortar no meio aqui, na diagonal. E cortar no meio do outro lado. Achei o meio ali, ó. Só traçar a linha na horizontal. Dividir em duas partes também ali a parte de cima. Vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Vou traçar uma diagonal de um lado. Vou traçar uma diagonal do outro lado. Certo? Bem certinho, bem retinho. Achei o meio. Então o importante aqui para fazer isso aqui, aplicar direitinho, é achar as linhas retinhas, né? Fazer bem retinho. E aqueles pontos que a gente marcou no meio também ali, ó, dá pra gente fazer uma linha dividindo na vertical. Olha que legal. Agora a gente também tem dois lados cortados, certo? Cada um com seus quadradinhos. Agora eu vou cortar a parte de cima ali, né, que eu vou dividir em mais quadrados. Achei o meio, certo? Vou dividir a parte de baixo. Achei o meio, agora é só ligar os dois pontos. E eu dividi tudo ali em um monte de quadradinhos. Agora eu vou fazer uma divisão no de cima do outro lado. Achei o meio. E vou fazer lá embaixo também uma outra divisão. Achei o meio. Só uni um ponto com o outro e já dividi todos em vários quadradinhos. Agora eu vou reforçar só para a gente deixar o nosso quadriculado bem feitinho. Tá? Peguei meu 6B aqui só para demarcar, para a gente poder fazer a nossa arte depois, tá bom? Essa técnica de quadriculamento é uma técnica que eu não faço muito, tá? Então, assim, eu não vou ter muita perfeição nela, porque ela é uma técnica mais para reprodução mesmo. Ela não, assim, não sei se alguém faz isso, mas eu acho que não. Ela não é muito para criação, tá? Bom, eu não consigo ver ela para isso, né? Ela é mais para reprodução mesmo. Né? Tem muita gente que faz retrato e usa esse tipo de técnica, então é bem legal vocês aprenderem, né? Apesar de eu achar que tem que fazer na raça, mas não tem problema. Olha lá, olha os quadradinhos. Olha que bacana. Nosso quadriculado está pronto. Cada quadradinho tem a sua parte ali do desenho que a gente vai reproduzir e fazer o todo, tá bom? Beleza? Então vamos lá aplicar essas técnicas aqui na prática. Peguei minha folhinha aqui, de ajeitar as coisas. Eu vou fazer a reprodução dos desenhos aqui usando as técnicas. Vou começar pela ovelha aqui. Vou marcar primeiro o círculo, que a gente usou para fazer o corpo, né, o círculo. Certo? Bem fraquinho, sem apertar o lápis. Depois vou fazer o oval, que é a parte da cabeça. E vou fazer as orelhas ali que tem o formatinho de um feijãozinho ali, né, como eu disse, um pouquinho mais esticado.
não vai ficar tão perfeito, mas ela é legal para aplicar essa técnica, tá? Claro, isso ficaria mais perfeito se eu fizesse com mais devagar, né? Ó, vou marcar as bolinhas do nariz e dos olhos. Vou marcar minhas letras L's aqui, que são as perninhas. Tá? A gente tentar fazer o nosso desenho aqui e ficar bem legal. E não se importa, tá? Se alguma parte sair um pouco diferente, porque vocês ainda estão acostumando essa técnica, né? De usar essa técnica. Vamos fazer ali as bolinhas ali da ovelha, a gente tem que contar, tá? Pra gente saber quantas a gente vai colocar ali, fica até fácil se a gente fazer isso aí, beleza? Então, vou tentar reproduzir aqui. É claro, uma ou outra curvinha você pode até não colocar, tá? Isso é de acordo com o seu nível de perfeccionismo. Eu já não acho muito legal esse lance de você querer ser muito perfeccionista, mas cada um, tá? Vou dar uma definidinha aqui, para deixar mais certinho. Bom, depois do meu esboço pronto, aí é só, galera, finalizar ele com o lápis 6B. Vou deixar mais ou menos marcadinho aqui só para vocês terem uma noção das perninhas, né? E aí eu vou usar o 6B ali para fazer o trabalho. Né? Vou deixar finalizadinho o desenho. Olha lá que legal. Agora eu vou pegar o 6B e bora finalizar isso aqui. Tá? É o passo a passo do que se faz o desenho. Faz primeiro o esboço, né? Faz primeiro a estrutura, acerta o esboço e depois vem finalizando. Tá bom? Lembra sempre disso. Nada de correr, não precisa correr. Faz o desenho com calma. Desenhar tem que ser divertido, galera. Aproveitar o tempo que tem. Pensar na hora de fazer. Vou fazer os narizinhos aqui. As orelhinhas da nossa ovelhinha. E a lãzinha dela, né? E aí, para finalizar, a gente vai fazer as pernocas. Olha lá, fiz as perninhas. Tá pronta a minha ovelha. Uma coisa que eu quero que vocês se atentem é enxergar em que direção está o seu desenho, se ele está na vertical, se ele está na horizontal. Nesse caso da ovelha aqui, ele está mais ou menos tanto com a mesma medida para um lado como para o outro. Ele está mais ou menos num quadrado, né? Talvez um pouquinho mais na horizontal. Mas se a gente for perceber, a vertical também está quase do mesmo tamanho, tá? Beleza? Então é bom vocês sempre estar prestando atenção na hora que estiver desenhando. Se o seu desenho está mais na horizontal ou na vertical, isso já é uma dica para como você deve construir o seu desenho. Se você vai fazer o desenho na horizontal ou na vertical. Olha o tubarão, como ele já está diferente. Ele está na vertical, ó. Certo? Olha lá. Um retângulo. Né? Então a gente tem que começar a prestar atenção nisso na hora que vai construir o desenho. Né? Vamos fazer ele aqui usando essa técnica da negativa aqui. Lembrando, gente, que esse é o meu jeito de trabalhar, tá? É claro que vocês podem desenvolver uma técnica diferente de fazer, não tem problema. Mas desde que tente fazer uma estrutura antes, tá? Então vamos lá, vamos pensar nessas formas que estão do lado de fora, que são as formas negativas. Olha lá. Tá vendo aqui, ó? Pega um pouquinho abaixo do meio ali a barbatana. Vou marcar ela ali, certo? O bico dele pega ali, a gente já tem nossa primeira forma. Vou rabiscar aqui para vocês verem, ó lá. Certo? Legal. Agora a gente vai acertar aqui.
para fazer nossas outras formas. Vamos lá, vou fazer a parte de cima aqui. Ele também pega um pouquinho, né, abaixo do meio, né, seguindo quase o mesmo, a outra estrutura ali, né, fica parecendo quase uma nave espacial ali já. Olha lá. Essa parte aqui é a parte mais difícil, então tem que prestar bastante atenção. Aqui provavelmente eu vou cometer alguns erros, mas isso é normal. É usar a observação para tentar acertar depois, tá bom? Olha lá. Ver onde mais ou menos está pegando a barbataninha. Eu acho que ela vai precisar descer um pouquinho mais aquela ali da barbatana traseira, né? Arrumar aqui essa parte da barriguinha dele aqui. Olha lá. E acertar mais um pouquinho para baixo. E ir arrumando, tá bom? Até você ter esse formato aqui, que é o formato que a gente tem ali da parte de baixo ali do nosso tubarãozinho, certo? A gente vai consertar, não esquenta não, vai mexer mais ainda ali. Ó, fazer a outra barbatana de cima, né? E a parte da cauda dele ali, onde ele tá pegando, um pouquinho próximo ali do final. Ó, tomar bastante cuidado nessa parte de criar essas formas negativas e tentar acertar algumas coisas conforme você vai desenhando, ó. Você falar uma coisa ou outra, dá pra gente já ir arrumando, né? Pra ficar mais próximo o formato ali do objeto que a gente quer desenhar. Ó, apesar de nunca fazer desenhos assim, ó, ficou legal. Gostei da ideia. Agora é só dar uma acertadinha e bora começar a desenhar. Vou marcar onde tá o olho dele aqui, que é uma bolinha, né? Bora lá. O narizinho dele parece uma vírgula. A bolinha de dentro do olho. A boquinha dele. Ele tem as guerras aqui, tem 3, né? 1, 2, 3. Tem que contar, tá, galera? Tentar fazer o máximo que puder para deixar ele o mais próximo ali do desenho, tá? Como é um desenho de observação, uma reprodução, então é legal deixar o mais próximo que conseguir. Tá? E não se cobra muito do resultado, não. Tem que pensar que isso aí vai vindo aos poucos, tá? Olha lá, vou dar uma reforçadinha aqui, só para deixar mais parecido. Eu gostei do resultado. Assim, apesar de nunca usar essa técnica, eu gostei. Né? Eu prefiro a das formas, mas cada um, cada um. Ó, vou finalizar agora no 6B. Né? Já aproveito para dar mais uma consertadinha. Então, antes de pegar o desenho que vocês estão fazendo aí, dá uma estudada nele, observa bastante ele, vê as formas que ele tem, vê o formato que ele tem, entenda o negativo dele, né? Entenda as formas que tem nele, entenda a orientação que ele está, se ele está na vertical, na horizontal, se as duas medidas são iguais, tá? Começa a prestar atenção nisso, tá bom? Até para fazer uma construção um pouquinho melhor. Olha lá como tá ficando bacana. Eu gostei do desenho. Eu acho que essa correção aqui vai acabar ajudando vocês a melhorar no desenho, né, e conseguir fazer essa lição de casa aí. Olha lá que legal. Certo? Agora a gente vai para a nossa última técnica, tá? É uma técnica um pouco trabalhosa de fazer, né? Porque tem todo o lance de medida e tudo mais. E você pode usar ela tanto para aumentar o desenho ou diminuir. No nosso caso aqui a gente vai fazer um pouquinho menor.
o que vai dificultar um pouquinho de achar as medidas, porque vai ficar muito apertado. Eu tenho a orientação na vertical que é maior que é na horizontal, né? Beleza? Então eu vou fazer a parte horizontal menor e a vertical maior. Tipo um retângulo, né? De pé. Dividir aqui nosso retângulo no meio. Achei a linha do meio, dividi no meio a nossa forma. Agora eu vou dividir a parte de cima. Vou traçar as diagonais. E já achei a linha que divide no meio a figura de cima. Vou fazer a mesma coisa com a parte de baixo. Tá? É a mesma coisa que a gente fez na hora que a gente estava fazendo no desenho ali do personagem. Agora é só traçar uma linha no meio na vertical, onde os pontos se cruzaram. Agora eu vou pegar a parte de cima, os quadradinhos de cima e vou dividir também. E dividir o de baixo. Baixar mais uma linha e fazer mais quadradinhos. Da mesma forma que foi feito o outro, tá? Não é diferente, é igual. Mesmo jeito que a gente trabalhou na outra figura. Vou dividir em cima. Achei o meio ali, que já tinha uma linha pronta. Embaixo também já tinha uma linha pronta. Só cruzei o outro lado e já achei a linha do meio, só uni os pontos. E tá aí o meu quadriculado. Tá? Talvez o maior trabalho que vocês vão ter de fazer é executar esse lance de fazer os quadradinhos certinhos. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Eu estou fazendo a mão livre, é bem difícil de fazer. Né? Não é que é difícil, tem que ter um controle da, dos movimentos, né? Coordenação motora para fazer as linhas retas, tá? Beleza? Então tá ok, tá meus quadradinhos aqui, agora eu tenho que pegar, ó. O que vai pegar nesse quadradinho eu tenho que desenhar lá. Pego aquele pedacinho do cabelo, pego esse outro pedacinho aqui e já fecha. Galera, não vou garantir que vai ficar bem feito, tá? Porque é uma técnica que eu não uso, né? Para ser sincero, é a primeira vez que eu estou fazendo quadriculado na minha vida e eu estou fazendo aqui tentando ensinar. Mas é legal para vocês poderem usar no desenho de vocês aí. E até mesmo aquelas pessoas que têm vontade de fazer um realismo, isso acaba ajudando um pouco. Eu não gosto, né? Porque você fica preso nisso aqui, você vai ser sempre um copista, né? Se você ficar preso nessa técnica. Agora, da formas, ela já dá uma condição de você pensar em fazer criações. Vai facilitar a sua vida. Porque aqui você tem que marcar certinho onde está cada movimento aqui do traço, no quadradinho, então acaba ficando difícil, cara. Pelo menos para mim é meio confuso. Eu tenho que prestar atenção e olhar direitinho. Vou fazer só a cabeça um pouquinho mais completa e depois eu vou fazer o corpinho, só o contorno, tá? Nem vou finalizar muito porque vai dar muito trabalho, o vídeo vai ficar muito longo. Já tem quase 1 hora de vídeo, gente. Mas eu prometo que eu vou vir com outros vídeos, com cada técnica separadinha, a gente fazendo alguma coisa, tá bom? Uma aula de forma, uma aula de quadriculado, uma aula de usando negativo. Isso vai ajudar a gente a enxergar um pouquinho mais, tá? A figura como um todo. Porque o que a gente tem que treinar é o nosso olhar. É como a gente entende aquilo que a gente vai fazer. Né, lá. São várias coisas que formam um todo, né? Isso que é engraçado. O lance de você fazer uma composição, fazer uma arte. Depois eu vou falar mais sobre isso. Olha lá, eu tô tentando marcar o narizinho. Acho que eu tinha que pôr um pouquinho mais para trás. Ficou apertado aqui para mim. Devia ter feito o desenho um pouquinho maior. Tá, vamos lá. As linhas ficaram grosseiras, né?
então acaba ficando difícil de fazer. Desculpa o barulho aí, tá, galera? Não tem jeito. Ó lá, marquei a sobrancelhinha dele. Mas eu acho que eu vou ter que acertar aqui, não vai caber certinho. Olha lá, é mais pra cá, eu vou ter que apagar isso aqui. Vou ter que apagar, não tem jeito. Deixa eu só acertar esse lado aqui e eu apago lá. Eu já pintei o cabelinho dele aqui. Vou fazer o formatinho do rosto dele. E aí eu vou dar uma acertada nesses olhos. E vou fazer o restante do corpo aqui só o delineado. Pra gente não ficar demorando muito nisso aqui, galera. Porque o vídeo tá ficando longo, já tem quase 50 minutos de vídeo. Não, vou acertar aqui o lugar onde está todas as formas aqui, principalmente essas dos olhos aqui, para deixar um pouquinho mais parecido. Ficou apertado aqui para construir, não teve jeito. Eu estou usando um 6B, com a ponta bem grossa, para poder marcar bem o desenho, né? Quando vocês forem trabalhar, tenta, se for para diminuir, tenta usar uma lapiseirinha, né? Acaba sendo um traço um pouco mais delicado para fazer, tá? Ou seja, quando a gente vai fazer uma coisa mais delicada, ela requer que a gente use tratamentos mais delicados, né? Certo? Ó, ficou mais ou menos ali, tá ótimo. Vamos fazer o contorno no restante do corpo só pra gente poder finalizar isso aqui, tá bom? Próxima aula a gente faz um com mais calma. Beleza? Vamos lá, acertar para deixar o desenho mais no esquema. Para a primeira vez eu até estou gostando bastante. Eu queria ter mais tempo para poder fazer, né? Vou pegar cada uma dessas técnicas e eu vou fazer um vídeo para cada uma delas para ficar mais fácil. Vou marcar a pernoca dele aqui. Mãozinha do personagem. Barriguinha dele é quase no cantinho ali do quadrado. A perninha vai descer e quase não sai do quadrado, né? Ops, acertar aqui. Tá bom. Marcar aqui, ó, também a parte da bermuda pega quase na linha ali. E desce, fica nesse quadrado aqui. E a outra perninha está aqui. Tá, galera? Vou parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Até mais. A próxima aula a gente fala mais disso. Abraços. Fui.